Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Eurípia, eu sou professora de Biologia e Ciências e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre problema de visão. Esse tema está no PET 3. Esse tema está no PET 4, na semana 3. Na aula de hoje, nós vamos conhecer as principais patologias que acometem o olho humano, compreender os mecanismos da visão, explicar a importância da visão, interpretar a relação da visão na interação com o meio. Nós vimos na aula anterior que nossos olhos são órgãos muito importantes para a interação com o mundo. Vimos também que os olhos fazem parte do sistema sensorial e é por meio desse órgão dos sentidos que temos a capacidade de enxergar o nosso mundo à nossa volta. Esse sistema é de extrema precisão, mas de uma delicadeza que requer muitos cuidados. Os olhos são órgãos muito frágeis, né? É através das células especializadas presentes nos nossos olhos que conseguimos perceber o estímulo da luz. O nervo óptico conecta o olho ao cérebro que interpreta esses estímulos, né, luminosos, formando as imagens. Então aqui nós vamos revisar. Vocês se lembram que eu falei para vocês? Aqui, né, a córnea, que é transparente para que entre, né, os raios luminosos. Aqui a gente tem a pupila, que ela vai dilatar ou aumentar o diâmetro, ou diminuir de acordo com a quantidade de raios luminosos que vão passar por aqui. Hoje nós vamos dar atenção especial para essa lente, tá? Que está aqui, que ela vai dar o zoom e para as coisas que estão próximos ou que estão longe, ela vai aumentar ou diminuir aqui de acordo com os objetos, se eles estão longe ou perto, para a gente enxergar. Aqui a gente tem um humor vítreo, né, para o olho ter o formato ovalado, e aqui a gente tem a retina. A retina é importantíssima porque é nela que estão os cones, os bastonetes, que são células sensíveis, né, fotorreceptoras para a luz. E aqui o nervo óptico, que vai levar para o cérebro esse estímulo para transformar em imagens. Então, essa acomodação visual, ela é feita através do cristalino, que é aquela lente que eu falei com vocês. Essa flechinha aqui está indicando o raio entrando dentro do olho. Aqui a gente tem o músculo ciliar e os ligamentos que vão fazer com que seja contraído, né, essa lente ou relaxado. Vocês não veem, por exemplo, quando a gente vai tentar enxergar, principalmente a pessoa com mais de 40 anos, vai enxergar assim de pertinho, ela não faz assim com os olhos, fechando? Para esse cristalino fazer a acomodação do que ela vai ler ali. E vocês já viram que tem gente que olha assim, ó, para ver o que está longe? Exatamente, está sendo trabalhado essa forma aqui do cristalino. Os raios de luz refletidos do objeto entram nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares que nós já vimos, né? Que é a córnea, passa pela córnea, pela pupila, o humor aquoso, depois o cristalino, que é aquele que eu falei da acomodação, e chegam no fundo do olho até a retina, onde existem células sensíveis à luz, que é as fotorreceptoras, né? A imagem transformada em impulsos nervosos, ela é enviada através do nervo óptico, que é aquele que fica lá atrás, né? Que leva para o cérebro. E as células, né, que ficam nos nossos olhos são a que tem maior metabolismo de todo o nosso organismo, por causa desse sistema, né, que nós estamos conversando. Então, gente, como ele é extremamente delicado e as funções são bem, né, específicas, a gente tem que cuidar dele. Por quê? Se ele é extremamente sensível, qualquer dessas estruturas que nós conversamos, se tiver algum problema,
ela vai gerar, né? A gente tem que ir no oftalmologista para verificar. Quais que são as principais doenças oculares? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as principais doenças oculares: catarata, terçol, conjuntivite, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade e glaucoma. Os erros de refração que são referentes à lente, né, que a gente, a partir de 40 anos, por exemplo, a presbiopia, né, que é a vista cansada, todos esses aqui vão ser corrigidos através de lentes. Então, esses a gente vai deixar para a próxima aula, que seria a miopia, hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. A catarata. A catarata, ela consiste na opacidade parcial ou total do cristalino, porque o cristalino, ela é uma lente transparente. E com a idade, ela vai ficando mais opaca, deixa de ter de ser translúcido, né? E ela vai ficando com uma coloração assim, vai ficando mais opaco, mais leitoso. Nós vamos ver depois, eu vou mostrar para vocês uma foto. Sendo a principal causa de cegueira no mundo. A causa principal do problema, ela está associada ao envelhecimento. É uma doença que afeta cerca de 10% das pessoas com menos de 65 anos e até 60% das pessoas com mais de 85. Vocês já viram, por exemplo, os nossos avós, ou até, né, para mim que tenho mais idade, os pais, né, a gente que vai fazer, eu vou fazer uma cirurgia de catarata, porque é comum essa patologia em pessoas, né, com mais de 65 anos, tá certo? Pode ocorrer também por causas hereditárias, quer dizer, se seu pai tem, né, pode ser que no seu gene tenha um gene para catarata, metabólicas e congênitas. Congênitas quando você já nasce, né, com a patologia. Aqui tem uma foto, né, da catarata. Notem aqui, ó, tá vendo aqui na pupila que está opaco, que não está translúcido. Quando você olha a pupila de uma pessoa que não tem essa patologia, você vai ver mais escurinho ali, não é? Ali não, ali está branquinho, ó. Antigamente, a doença terçol, ela era associada ao fato de negar comida a mulheres grávidas. Hoje nós sabemos que a doença não possui nenhuma relação com essa crendice. Bom, no meu tempo eu chamava de bonitinho. Se uma grávida estivesse perto de você, se estivesse comendo alguma coisa, sua mãe ou alguém que estivesse perto, falava assim, dá um pedaço para ela, porque senão vai te dar bonitinho. O bonitinho é o terçol, tá? Que o nome dele, né, o nome vulgar é terçol ou bonitinho, e o nome mesmo da patologia é ordeolo. Ele acontece por uma infecção das glândulas, né, meibomianas, que são aquelas... O cílio, a gente tem o buraquinho do cílio, né, dos pelinhos aqui da pálpebra, né, e exatamente nesse ósteo, nessa abertura, é que vai dar essa inflamação, tá certo? Então, infecção das glândulas meibomianas, que são glândulas palpebrais, ocorre em forma de protuberância vermelha e dolorosa, perto da extremidade da pálpebra, que é aquilo que eu estava explicando para vocês, que pode ter um aspecto de furúnculo ou de espinha, geralmente contém pus. Então, na maioria dos casos, o terçol desaparece espontaneamente, dentro de alguns dias. Para melhorar, né, o aspecto ali de inchaço, tudo, de vermelhidão, você pode usar a compressa quente na pálpebra para aliviar a dor e o desconforto. Em caso de terçol, deve-se procurar um oftalmologista para indicação de um colírio específico e orientações sobre a forma de higienizar a área. Aí está a foto, né, do terçol, olha lá, em forma de furúnculo, né, de espinha. Conjuntivite. Vocês lembram que eu falei na última aula que a conjuntiva, ela está na frente do olho todo, porém os raios luminosos, os raios não têm que entrar para formar a visão? Então a conjuntiva na frente dos olhos ela é transparente e aqui dentro, ó, dentro do olho, ela é vermelhinha,
tá certo? Então, essa é uma doença caracterizada pela inflamação da membrana que recobre o globo ocular. A conjuntivite é uma irritação ou inflamação da conjuntiva que recobre a parte branca do olho. Ela pode ser causada por alergias ou por uma infecção bacteriana ou viral. Pode ser extremamente contagiosa. Como assim, professora? Vamos supor que a pessoa está, né, com a conjuntivite, passa a mão no olho, pega na sua mão, ela não lavou a mão, depois coçou o olho e o olho infectado, porque essa patologia ela pode ser bacteriana ou por vírus. Vírus e bactéria a gente enxerga a olho nu? Não, principalmente o vírus. Porque a bactéria, né, ela é minúscula, a gente consegue enxergá-la com o microscópio óptico, mas o vírus não, o vírus a gente só consegue com microscopia eletrônica, tá certo? Porque ele é menor ainda do que a bactéria. Então, ela pode ser causada por uma infecção bacteriana ou viral, pode ser extremamente contagiosa, como eu estou falando para vocês, toalha também. Vamos supor que a pessoa está contaminada, enxuga com a toalha e deixa a toalha de rosto lá. Você vai e pega, né, e enxuga o seu rosto, você vai se contaminar, tá certo? Sendo transmitida pelo contato com as secreções oculares da pessoa infectada, que é isso que a gente está falando. Os sintomas incluem vermelhidão, coceira, lacrimejamento dos olhos, também pode ocorrer secreções ou crostas ao redor dos olhos. A conjuntivite alérgica pode ser tratada com anti-histamínico, né? Ou a conjuntivite bacteriana pode ser tratada com colírios, antibióticos com indicação médica. Aí a foto, né? Eu não falei com vocês que a conjuntiva ela envolve toda a área dos olhos aqui, inclusive da esclera, que é a parte branca. Escleróide aqui é a parte branca dos olhos, tá? Notem que está todo vermelho e olha para vocês verem aqui a irrigação dos olhos, como que está tudo inflamado. Essa é a conjuntivite. Retinopatia diabética. É uma doença que afeta os vasos sanguíneos da retina e ocorre, como o próprio nome diz, em função do diabetes. O excesso prolongado de açúcar no sangue deteriora os vasos sanguíneos da retina. Quem possui diabetes deve ter cuidado redobrado com a saúde dos olhos, uma vez que essa doença pode causar perda permanente de visão. O que acontece, gente? Se a pessoa tiver diabetes, mas for um diabetes que está controlado por medicação, né, metformina, ou então se ela faz um regime, né, porque a gente sabe o seguinte, além o açúcar das frutas, ele é possível, né, o diabético pode fazer uso dele, mas o açúcar, os outros tipos de açúcares não, ele não pode, né, proibido. Além do que, massa também se torna proibido porque o final, né, das massas no intestino delgado, quando ele vai entrar dentro da célula no intestino delgado, no final da digestão dos açúcares, no final da digestão das massas, do amido, ele já virou açúcar. Por isso, o diabético não pode. Então, com uma alimentação que esteja mais controlada, com medicação, ou tem algumas pessoas, dependendo, né, do tipo do diabetes, ela vai tomar insulina. Tá certo? A insulina ela vai capturar aquele açúcar que está em circulação sanguínea em excesso, né, e vai botar para dentro vai colocar para dentro da célula. Então, se tiver controladinho, né, mesmo que ela tenha diabetes e esteja controlado, né, ela vai estar cuidando aí da visão, sim. Então, aqui, gente, notem uma parte bem avermelhada aqui, os vasos sanguíneos que romperam, tá certo? Aí a esclera ali está mostrando, a esclera não é branquinha? Além do que outros vasinhos aqui, ó, propensos a romperem também. Degeneração macular. A degeneração macular é uma doença da retina que afeta a mácula. O envelhecimento é a principal causa. Contudo, pode ocorrer precocemente em jovens e crianças. A mácula é uma pequena parte da retina, com um importante papel na visão. Ela é composta por milhões de células sensíveis à luz. Na retina é que vai ficar os cones e os bastonetes. Vocês lembram que nós estudamos sobre os cones e os bastonetes? Eles é que são as células fotossensíveis à luz.
Na retina, há transformações da luz em sinais elétricos que são enviados através do nervo óptico para o cérebro, onde se efetua a tradução das imagens que visualizamos. Aqui, né, uma foto da mácula e da degeneração, tá certo? Ele teria que estar, gente, essa mácula toda vermelhinha assim. Notem que tem umas áreas mais fragilizadas aqui, mais fininhas. Isso aqui é a degeneração aí, tá? Macular. Glaucoma. Atinge o nervo óptico e envolve também a perda das células da retina. A perda das células, que são as responsáveis por enviar impulsos nervosos ao cérebro. Um dos principais sintomas é a perda da visão periférica. Como é que é essa visão periférica? Nas águias, elas enxergam 360, né? No raio de 360, elas enxergam tudo. Na visão humana, não, mas pelo menos, principalmente quem é motorista sabe disso. A gente não precisa ficar olhando toda hora assim, a gente percebe, né? A passagem dos outros carros assim. E, por exemplo, você aí, se você quiser fazer um teste aí, você sabe quantos dedos que você está sem ficar olhando para a mão. Então, isso é a visão periférica. É a visão que, por exemplo, sem você olhar, você tem um raio que você enxerga. Tá certo? Então, um dos principais sintomas é essa perda da visão periférica, que pode ser sutil no início e mais acentuada quando não tratada corretamente. O glaucoma ocorre quando a pressão intraocular, dentro do olho, a pressão do olho, provoca lesões no nervo óptico, causando danos consideráveis à visão do portador. Quais que são os fatores de risco para a pessoa, né, ter o glaucoma? Histórico familiar de desenvolvimento da doença, pressão intraocular elevada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, que aí vai estar alta em todos os lugares do corpo, né? Pode estar no olho também, que os vasinhos eles vão ramificando, né? Próximo do coração tem um calibre maior e distante sempre vai estar mais fino, ficando da espessura do cabelo que a gente chama de capilar, tá certo? Então vai ter a pressão alta, um fator de risco, uso prolongado de medicamentos à base de corticoides, doença nos olhos como deslocamento de retina ou tumores. Então aqui, gente, está mostrando como que essa pressão atinge aqui, ó, a retina e o nervo óptico, tá certo? Porque a pressão ela vai rompendo aqui, lesionando essa área aqui da retina que fica atrás dos olhos, tá certo? Aqui, olha, aqui o normal e aqui já com uma lesão, tá vendo? O que nós aprendemos na aula de hoje, gente? Nós aprendemos que os olhos, por executar as funções específicas, né, que eles são extremamente importantes, mas são super delicados, que nós devemos cuidar deles, que se tivermos uma predisposição referente às patologias que eu falei, sobre o que nós conversamos hoje, que a gente deve cuidar, né, dos olhos. E você conseguiria explicar a importância do cuidado com a visão na interação com o meio ambiente? A gente precisa dos olhos para tudo, né? Praticamente todas as funções que a gente vai exercer. Que os olhos requerem cuidados específicos, pois eles são delicados e frágeis e executam funções primordiais e de extrema precisão, como os órgãos dos sentidos. Eu agradeço a vocês pela companhia e me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.